E claro que a gente não poderia abrir o nosso programa de outra maneira, né? A gente está acompanhando uma reviravolta que aconteceu no fim da manhã de hoje, no caso da jovem Gabriela, de 23 anos, que morreu no começo da segunda-feira, atingida por um estilhaço de uma garrafa de vidro, uma garrafa de cerveja, naquela confusão que aconteceu antes da partida entre Palmeiras e Flamengo em São Paulo, no Allianz Parque. E a gente, antes de vir para o ar, estava apurando outras informações complementares, conversando com pessoas envolvidas pelo caso, então a gente tem algo a acrescentar em relação a tudo que está sendo dito agora, até porque essa história está em andamento, está em desenvolvimento. Era previsto, inclusive, para meio-dia, uma entrevista coletiva, mais uma, né, do delegado César Saad, que até agora segue à frente do caso que investiga a morte da Gabriela. Vai depender agora da justiça. E era isso que a gente estava apurando aqui fora do ar, inclusive, como funciona o trâmite nesse caso. Inclusive, agradecer ao Pedro Campos, nosso colega aqui de redação, que é também advogado. Então, né, Bruna? Entende aí do advogadez de uma maneira muito melhor. Traduziu o trâmite pra gente. Traduzindo para pessoas comuns, né? O que acontece é o seguinte, o Ministério Público pegou o inquérito, a investigação que foi feita pela Polícia de São Paulo e olhou e falou o seguinte, não tem provas, além de depoimentos, que liguem o homem que está preso à morte da Gabriela. O que está provado foi que ele jogou uma garrafa de vidro. Não exatamente que foi a garrafa que ele jogou a que acabou quebrando e o estilhaço atingiu essa jovem. Há um outro homem, e em algumas imagens que foram gravadas ali, do alto de prédios na rua, de pessoas que estavam envolvidas na confusão também, mostrando um outro homem, barbudo, com uma camisa cinza, que não foi nem ouvido no inquérito ainda, nem foi localizado, e que arremessa uma garrafa e, ao mesmo tempo em que ele arremessa, a Gabriela é atingida. Então, há uma possibilidade maior de que ele seja o culpado pela morte dessa jovem. E as características físicas dele, né, Ana, são bem diferentes da do Leonardo. Exatamente. Que está preso. Quem acompanha a Rádio Bandeirantes agora no YouTube vê inclusive a imagem, a comparação ali da foto dos dois. Essa foi uma imagem fornecida pelo próprio Ministério Público. Isso foi encaminhado à Justiça, como a Ana disse. E nessa imagem é possível ver esse homem que ainda não foi localizado, de camiseta cinza de manga comprida, parece estar de boné ou de um gorro. Um gorro. Né, um gorro ali na cabeça, com uma barba bem grande, ele é barbudo, estava de calça jeans também. E aí o que o Ministério Público diz, Ana, é que ao longo de toda a duração desse vídeo que foi analisado, esse homem aparece na imagem em diversas tentativas de confronto com a torcida que estava do outro lado, antes mesmo do portão ser fechado pela Guarda Civil Metropolitana. Exatamente. E aí o que o Ministério Público fez diante disso? Rejeitou o inquérito apresentado pelo delegado de São Paulo, recomendou ou pediu à Justiça que o caso seja retirado da área criminal de esportes, né, da delegacia que investiga crimes relacionados ao esporte, e seja encaminhado para um outro departamento da polícia, o DHPP, que é o Departamento de Homicídios, né? Só que definir se isso vai acontecer, se esse delegado vai ser retirado do caso ou não. E é mais ainda, se esse torcedor, Leonardo, vai ser solto, vai depender da Justiça. A Justiça está em posse dessa peça, né, que é a maneira técnica que a gente fala, desse documento, essa conclusão que foi apresentada pelo Ministério Público, e aí a Justiça paulista é quem deve decidir, talvez hoje ainda, se vai haver a soltura e a troca de delegado também. O que a gente sabe é que meio-dia era para ter acontecido uma entrevista coletiva do Dr. César Saad, mas a entrevista coletiva foi cancelada. A Mayra de Giaimo está por lá. Ela acompanhou antes dessa entrevista coletiva, o que deveria ter sido a coletiva, né, que acabou não acontecendo, e vai trazer os detalhes para a gente, as informações de bastidores. O que você sentiu por aí, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Mayra. A coletiva foi cancelada, mas o advogado do torcedor preso conversou com a imprensa, né? Boa tarde. Isso, Bruna. Boa tarde para você, para Ana, para todos os ouvintes. Então, a coletiva foi cancelada. O delegado afirmou aqui nos bastidores para a gente que só vai falar depois que houver uma decisão da Justiça sobre a transferência ou não do caso para o DHPP. Como vocês já explicaram,
teve toda essa manifestação do Ministério Público de São Paulo, e a gente ficou aqui ao longo dessa manhã acompanhando a movimentação, toda a imprensa aqui na frente do DOP. O DRAD, que é justamente o setor que está conduzindo a investigação, que é a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, faz parte do DOP, que é onde eu falo ao vivo agora. E a expectativa, então, é que até haja uma fala do delegado se houver essa decisão hoje. E a gente conseguiu conversar com os advogados de defesa, são dois, do Leonardo Felipe Xavier Santiago, quando eles estavam saindo aqui da delegacia. Eles disseram que preferem que o caso continue aqui no DRAD, não vá para o DHPP. O advogado Renan Borro, inclusive, disse que vai entrar hoje mesmo com um pedido de soltura no fórum e também vai pedir a qualificação das testemunhas, vai pedir para que haja uma mudança e as testemunhas virem, na verdade, informantes, que têm um peso menor ali no processo. E também afirmou que não há provas suficientes para manter essa prisão. Obviamente a gente já está desenvolvendo um habeas corpus, pleiteando ali que por parte do Leonardo, esse inquérito ele seja arquivado e que as investigações prossigam, que se chegue ao verdadeiro responsável. Mas pela ausência de provas, ou seja, não deve ser levado em consideração o testemunho, justamente porque há um interesse deles no processo, e segundo, que não existe qualquer vídeo que mostre o Leonardo arremessando uma garrafa. Então, só para a gente ilustrar bem para o nosso ouvinte, no sábado teve o jogo Palmeiras e Flamengo, horas antes do jogo, quando o pessoal estava ali nos arredores, já se preparando para algumas horas depois adentrar os portões do Allianz Parque, teve uma confusão entre a torcida, não era a torcida organizada, mas torcida do Palmeiras e do Flamengo, que estavam simplesmente separadas por uns tapumes, uma divisória. E havia, inclusive, uma brecha nessas divisórias por onde as torcidas conseguiram se ver, se comunicar ali. E aí teve a briga, começaram a atirar vários objetos, pedras, as garrafas, inclusive. É muito difícil aí naquele momento saber quem que jogou a garrafa que atingiu a Gabriela. Então, por causa dessa dificuldade, justamente, que o Ministério Público está questionando. Segundo o próprio delegado que está conduzindo o caso, César Saad, não tem vídeos, mas há testemunhas que afirmam que foi o Leonardo, né, que é o que está preso, foi preso em flagrante no próprio sábado, que atirou essa garrafa e os estilhaços atingiram a Gabriela e acabaram matando a Gabriela. Então, tem toda essa dificuldade porque foi muito confuso. E aí agora o Ministério Público entrou com outras imagens que foram filmadas por pessoas que estavam ali no local, tanto em terra quanto em apartamentos do alto, mostrando esse outro torcedor aí já com barba, estava com uma camisa cinza, poderia ter sido então quem jogou a garrafa. E há também uma diferença de versões, porque o delegado César Saad, nas coletivas que a gente assistiu na segunda-feira, afirmou que o Leonardo Felipe Xavier chegou a confirmar que jogou uma garrafa, mas no depoimento oficial, que inclusive foi ressaltado aqui pelos advogados de defesa, ele diz que não jogou garrafa, que jogou apenas pedras de gelo, que eram tão leves que nem sequer conseguiram ultrapassar a barreira. Então, há essa diferença de versão e agora tudo vai ser investigado, Bruniana. Bom, vamos lá. Obrigada, viu, Mayra? Bom trabalho aí para você. Qualquer novidade, fala com a gente, tá bom? Pode deixar. Bom, vamos lá. O advogado está fazendo a parte dele, né? Em dizer que não tem nenhuma imagem que mostre ele jogando a garrafa. Tem. Tem, que a gente viu. E as imagens que o Ministério Público usou nesse processo, né, Bruna? Eles divulgaram um documento em PDF com algumas fotos de vídeos que tá todo mundo usando. A gente já usou aqui na Rádio Bandeirantes no nosso YouTube. A Band já usou no Jornal da Band, já usou também no Brasil Urgente. Todo mundo tem essas imagens, né? Me chamou muito a atenção, uma coisa que eu não sabia, o fato de que esse homem de cinza, que também atira garrafas, não ter sido nem localizado ainda, né? Isso é de fato bastante espantoso. Contrariando o que o advogado disse, tem imagem sim que mostra o Leonardo atirando a garrafa. Agora, o fato é que quando a gente fala em justiça, a gente tem que ver a análise técnica do que está acontecendo. Que é uma isenção que eu não tenho, a Bruna não tem, quem está ouvindo a gente também não vai ter, né? E a gente nem sabe se todo mundo que lida com lei tem também, mas deveria olhar para o caso de maneira técnica. Só depoimento não vai sustentar, né? Como o Dr. César Saad falou. Vai ser preciso alguma prova, algo que
comprove ali, que dê um indicativo de que, de fato, ele cometeu esse crime, que é um crime gravíssimo, que é o homicídio. Ele ter falado em off e depois no depoimento ter mudado a versão, nem configura mudar a versão, porque o que vale é a versão do depoimento. É o que está registrado com testemunha. Então, assim, legalmente falando, o que o Ministério Público fala, e isso não sou eu que estou dizendo, a gente conversou com pessoas ligadas a essa área, com outros delegados e tudo mais, abriu brechas para que, de fato, o Ministério Público diga que o caso não está concluído coisa nenhuma, que ainda tem outras coisas que precisam avançar. E aí já vem gente falando, mas vão soltar porque é torcedor de time grande. Gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente entrar nesse oba-oba, aí que vai ficar mais difícil ainda de acompanhar e de entender esse caso. O fato é que algumas peças realmente não estão se encaixando. Se a Polícia de São Paulo tem explicação para isso ou não, a gente vai ver. Muito possivelmente a Justiça vai cobrar isso da polícia e falar, por que esse cara não foi ouvido? Por que tal imagem não foi considerada? E aí talvez a Justiça fale, não, MP. Há provas, a doutora apresentou aqui provas complementares. Tem mais indícios de que esse homem que está preso é de fato o autor do crime. Ou pode ser que a Justiça olhe e fale, realmente, temos que soltar esse cara e ir atrás do outro torcedor de cinza que aparece na imagem jogando a garrafa exatamente no momento em que a Gabriela é atingida, né? A sequência de imagens mostra exatamente isso. Isso é a Justiça que vai dizer. O doutor Saad não se pronunciou mais, né? Imagino que agora, até por orientação de superiores, está um pouco mais na dele. A gente tentou contato também com o delegado-geral da Polícia de São Paulo para entender se ele vai acatar essa decisão da Justiça, se preventivamente vai trocar o delegado responsável pelo caso. Até agora, nada foi dito. Ana, eu acho importante a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte, especialmente num caso como esse, em que a informação chega ali em tempo real. Eu digo isso porque eu estava aqui com o Ronald Gimenez mais cedo e a gente foi lendo em tempo real. E agora, no nosso almoço, né, a gente sentou, pegou esse documento do Ministério Público, fomos ligando para algumas fontes também. O Leonardo Felipe Xavier, ao que tudo indica, não é inocente. Então aqui, a princípio, quando essa notícia chega, né, Ministério Público determina a soltura, tira a investigação, pede, recomenda que o DHPP assuma o caso daqui para frente. Num primeiro momento pode parecer que o Leonardo nada tem a ver com essa história. Parece que não é bem assim. No documento aqui do Ministério Público, o próprio MP não desconsidera a possibilidade dele ter arremessado algum objeto. Ou só a pedra de gelo, como ele mesmo disse de forma oficial no depoimento, ou também uma garrafa ou qualquer outro objeto que ele estava ali no meio de uma briga, no meio de uma discussão. Mas o que é apontado aqui é que há um indício maior de que esse outro homem desconhecido, que está de roupa cinza, tenha arremessado a garrafa que foi a garrafa mortal. Para o caso da Gabriela. Outras coisas também me chamam a atenção aqui, Ana. O fato do torcedor do Palmeiras, que estava do lado da Gabriela e a socorreu no momento em que ela foi atingida, ainda não ter prestado depoimento. Pois é, porque assim, esse homem é o que aparece em várias imagens que estão rodando por aí, que mostram a Gabriela cair, ela põe a mão no pescoço, abaixa a cabeça e cai sentada. E ela cai sentada apoiada nas pernas desse homem. E ele não foi ouvido. O que estava ali, o que segurou a Gabriela, olhou pro pescoço dela, ele vê que ela tá sangrando, aí muita gente começa a juntar. Ele não foi ouvido ainda. Além disso, quem estava contendo esses torcedores durante essa briga foi a Guarda Civil Metropolitana. E também não foi ouvida. Havia muitos agentes da Guarda Civil Metropolitana ali. Tinha um carro da GCM, inclusive, de frente para esse portão. Que, Ana, até agora outra resposta que não foi dada. Por que é que esse portão estava ali aberto? Não, mas aí alguém pode ter mexido ali, a própria torcida. O que a gente tem que questionar, e é uma outra coisa, é também por que não havia policiamento ainda. A polícia chega 2 horas antes do jogo, talvez tenha que chegar 3, talvez tenha que chegar 4, talvez a inteligência tenha que olhar para lá da polícia, conversar com a GCM e falar, já chegaram 5 torcedores do Flamengo e 20 do Palmeiras, a PM antecipa a ida. Não sei. Fazer alguma coisa ali. A GCM não foi ouvida. GCM que também estava envolvida ali nesse caso.
o Guarda Civil Metropolitano que fechou o portão no momento em que, olha, essa briga aqui, a gente não sabe para qual lado tá indo. Essas pessoas não foram ouvidas. Então, o Ministério Público solicita, né, pede ao DHPP, caso a Justiça acate com esse pedido do MP. O que o Ministério Público sugere? Que esse amigo, possivelmente, ou esse torcedor do Palmeiras que ajudou a Gabriela, seja ouvido, que a GCM, que estava ali no local, seja ouvida, e que os outros torcedores do Palmeiras, que também aparecem ao lado da Gabriela em imagens antes do ataque, sejam ouvidos. Porque a Gabriela estava próxima ali desse portão. E havia outros torcedores do Palmeiras do lado dela. Então eles pedem para que todas essas pessoas sejam ouvidas e, claro, por óbvio, que a polícia consiga localizar esse homem de cinza. Há imagens dele. Não sei se tem imagens de frente do rosto dele, ao menos não foram divulgadas para nós. E a polícia vai atrás também, né, Ana, de outras imagens de câmeras de segurança. Isso está escrito aqui também nesse documento, pede para que essas outras imagens cheguem. O que chegou até a nós são imagens laterais, ali do rosto dele. Ele é segurado, inclusive, num determinado momento, ou está bem próximo num determinado momento de um agente da GCM. Então, a ideia é que todas essas pessoas sejam ouvidas. E imediatamente após a identificação desse homem, o Ministério Público pede ou recomenda a prisão temporária dele. Para que ele passe por reconhecimento facial, né, Ana? Desses Exatamente. GCMs e de outras testemunhas. O fato é o seguinte, né? Se todo o processo, toda a investigação não se sustentar de pé, não vai dar em nada. E o que a gente quer é que haja, pelo menos o meu desejo, Ana Paula, é de olhar para esse caso e falar que foi fechado, foi concluído, que há provas suficientes para que a família da Gabriela fique em paz, né? Porque já não basta ter perdido uma filha tão jovem, de uma maneira tão brutal e ao mesmo tempo banal, e ainda ficar nessa, de correr o risco de não ter respostas, né? Então, o que a gente torce é para que não é que ninguém seja considerado culpado, pelo contrário, para que haja um culpado e para que haja um caso redondo, para que não haja o risco de lá na frente, na hora de ser julgado, esse homem ser inocentado, porque pode acontecer. Pode acontecer se o caso não se sustentar, pelo menos isso que o Ministério Público está apontando, pelo menos por enquanto.